Alô? Viva Nosso, muito boa noite, sejam bem-vindos ao canal GFM TV. No Área Consigo Onda Informativa, hoje para falar sobre os 23 anos de paz em Angola, assinalar-se amanhã, 4 de abril, e também vamos falar sobre os 50 anos de independência que Angola vai comemorar neste ano 2025. Um vasto programa já decorre para as celebrações da nossa Dipanda. Como convidados, teremos, e já está aqui o nosso primeiro convidado, o Vitor Hugo Mendes. Muito boa noite, bem-vindo. Oi, tudo bom? Boa noite para ti, boa noite para a todas e a todos também. Exatamente, obrigada por ter aceito o nosso convite. Bem, tranquilo, na boa. Que bom, que bom. Teremos também o jornalista e analista político José Gama, deve estar a caminho, e também o analista político Albino Paquis. Estão todos a caminho, mas o Vitor chegou primeiro e vamos, sem mais demora, aproveitar esse tempo que nos resta para fazermos aqui a nossa abordagem sobre esta data que representa algum marco histórico para o povo angolano. Vitor, Angola celebra amanhã 23 anos. Vamos começar mesmo. Angola celebra amanhã 23 anos de paz. Qual é a definição que faz desta data? Olha, um abraço para ti e para todos que nos Obrigada. acompanham. 23 anos, não é? Eu lembro-me muito bem quando foram assinados os acordos de paz, em 2002. Eu estava em Malange, na altura, ainda vivia lá, verdade. Estava a completar 20 anos e lembro-me dos tempos da guerra, da fome, das dificuldades. Nós fazíamos uma viagem de Luanda até Malange, ou de Malange até Luanda. Demorávamos 2 dias. 2 dias. São uma viagem que hoje se faz em 4, 5 horas. Nós fazíamos 2 dias. Depende, 2 dias se o carro não tivesse nenhuma avaria. Se tivesse uma avaria, podíamos ficar 3 dias na estrada, ok? O meu pai fazia muito estas viagens e, portanto, era uma coisa muito difícil. Eu vivi a guerra toda em Malange. E quando nós ouvimos falar que Angola finalmente tinha paz, é como se nós tivéssemos sentido que um peso enorme tivesse sido tirado da nossa própria alma, da nossa própria consciência. Foi uma coisa assim inacreditável. E, portanto, a paz representa, para mim, algo muito importante. É paz. Nós falamos da paz de espírito, não é? Mas aquilo é uma paz que se consubstancia no calar das armas, no reencontro entre irmãos, na possibilidade do país se desenvolver de forma igualitária, na oportunidade da valorização do capital humano, no respeito pela diferença, no olhar da máquina democrática e no aprofundar dos valores relativamente dos direitos humanos. E, portanto, a paz é sempre um ganho difícil de explicar, porque é como o amor. Como é que nós vamos explicar o amor? O amor por um filho, como é que nós vamos explicar o amor que sentimos por uma mulher? É muito complicado. Então, a paz tem exatamente para mim este valor que é incomensurável. Exato. Mas acha que essa paz não se reflete no nosso país ou na vida da população? Não, assim, 23 anos depois? reflete-se. Uma coisa é a paz, a outra coisa são os ganhos que a paz podia ter trazido para o país. Exato. Eu acho que os angolanos não discutem a questão da paz porque há circulação de pessoas e bens, isso é um facto. Deixa explicar-te uma coisa
porque nós estamos a falar da história, estamos a falar de uma realidade presente, é verdade, Exato. mas é preciso fazermos também um pequeno enquadramento histórico. E eu comecei por fazer este enquadramento histórico aqui, que era, nós ficávamos 2 dias para viajar até Luanda. Hoje, a circulação de pessoas e bens é um facto. Eu, Vítor, por exemplo, muitas vezes saí de Luanda às 18 horas e fui até Benguela. Quem se lembra, e eu vivi em Benguela em 1999, tu saísse de Luanda, quando chegasses a Canjala, era um problema, em Benguela, perto de Benguela, era um problema. Se saísses de Luanda para Malange, se chegasses na zona do 11 é uma região que pertence ao município do Cacuzo, era um problema. Podíamos ser atacados e tudo mais. Mas hoje em dia, eu já saí de Luanda 23 horas, 1 da manhã, fui até Malange à vontade. E, portanto, conseguimos isso com a paz. Conseguimos isso com a paz, não se discute. Agora, a questão é se de facto os cidadãos sentem-se felizes com os benefícios que certamente a paz iria trazer. Aqui neste particular, estaríamos a falar dos benefícios económicos e sociais. Exato. Conquistamos alguns no setor da educação, na saúde, na área económica, mas eu acho que devíamos ter feito muito mais. O país devia ter feito muito mais, mas o país não fez. Porquê? Porque o país acabou por ser abraçado por oportunistas, por gananciosos e, olha, avarentos, arrogantes, prepotentes, muita gente sem formação, sem preparação, e então conduziram os nossos destinos para o caos económico, o caos sociais, e temos o que nós temos hoje, não é? Exato. Deixa eu só interromper-te e aproveitar aqui para saudar o José Gama, nosso convidado também para essa abordagem dos 23 anos de paz em Angola, assinalar-se amanhã. José Gama, muito boa noite, bem-vindo. Muito boa noite. Vamos só esperar que ajeite aí as condições técnicas para seguirmos a nossa conversa. Aí está. Okay. 5 estrelas. Exatamente. Yeah. Bem-vindo. Yeah. Tá, muito boa noite. E agradeço pela paciência, né? Com certeza. Uns minutinhos atrasados não faz mal. Eu estava aqui a conversar com o Vítor que fez aqui uma definição sobre essa paz de Angola, esses 23 anos de alguma estabilidade. Quero fazer também um bocadinho essa definição. O que é que representa para si a paz em Angola, 23 anos depois? Pois, 23 anos é a idade já de um adulto, né? Exato. Pronto, nós temos 2 formas de olhar para a paz em Angola. Nós tivemos um país que viveu um conflito desde 1975, depois tivemos uma interrupção em 92, que foi 91, 92, tivemos ali uma paz ligeira ou calar das armas, tivemos depois o regresso à guerra e em 2002 tivemos definitivamente a paz definitiva. Mas quando vamos para a ciência, há um sociólogo, um cientista norueguês, que ele define a paz de 2 formas: paz negativa e a paz positiva. A paz positiva é aquilo que acontece na Europa. Vocês têm paz, vocês estão aí, têm paz, o discurso é de paz, e a paz não é posta em causa. No nosso caso de Angola, temos uma paz negativa. É negativa por quê? Porque ao calar das armas, mais frequentemente estamos a falar de guerra, estamos a falar de violência. Todas as soluções que os governantes apresentam são sempre soluções de violência. Vamos para as eleições,
vamos para as eleições, tu fazes uma campanha, pões a CNE a fazer uma campanha a dizer vota na paz. E tu tens um partido que se apresenta como o Partido da Paz. Quando o cidadão vai para as eleições e é encorajado pela própria CNE a votar na paz, ele automaticamente desenvolve um medo em si, porque se eu não voto na paz, o oposto da paz é guerra. Vou ter guerra. Então eu não quero guerra. Quer dizer, as próprias instituições promovem o discurso de guerra. Vamos para as eleições, o outro diz, vota em mim, se votar no outro, vai ter guerra. Então, o discurso de guerra está muito patente na mente dos próprios dirigentes que fizeram a paz. Nós vamos, os resultados das eleições estão por sair, tu pões os tanques nas ruas, a manifestação, tu resolves como? Pela via da violência. Tu não, mesmo que tu queres travar a manifestação, tu nunca travas conversando com os manifestantes. A primeira coisa que tu pensas é a violência. Então, por isso é que nós temos uma paz que é negativa ao calar das armas, mas na mente dos dirigentes há a violência. Então, nós precisamos migrar da paz negativa para a paz positiva, porque são 23 anos, porque a governação angolana ainda se prende na paz negativa para amedrontar a população. Ele diz, sem eu se sair do poder, aqui vai ter guerra. O outro não tem experiência, o outro não está preparado, vai buscar sempre o passado de guerra do outro. Então, nós precisamos de fazer um investimento na memória coletiva para desarmar a mente de quem nos governa. Agora, por isso é que se diz que Angola é um Estado securitário. Ele prioriza a guerra de mentalidade, a guerra na cabeça das pessoas. Depois, o que é que acontece? Não faz reformas no país, estamos há 23 anos, tu não tens reformas econômicas, não tens reformas sociais e o país não está a crescer. Não tens reformas políticas. O que é que acontece hoje no país? O José Eduardo dos Santos saiu, entrou um novo presidente. O José Eduardo, quando saiu, deixou Angola com 8 milhões de pobres, de pessoas atiradas à pobreza. Hoje estamos em 2025, temos 13 milhões de angolanos na pobreza. Quer dizer, cada ano que passa, o número de pobres aumenta. O José Eduardo nos deixou 8 milhões. O João Lourenço nos dá agora um legado de 13 milhões. O que é que isso quer dizer? Se temos pessoas, milhares de pessoas, 13 milhões de pessoas na pobreza, quer dizer que esta paz não está a trazer benefício para o angolano. Está a empobrecer mais o angolano, porque tu tens uma elite que está a enriquecer, mas os dirigentes estão a se tornar ainda mais ricos. O foco de desigualdade social está ainda a aumentar mais. Então, temos aqui uma paz que nenhum angolano ainda consegue usufruir a paz. Nós não conseguimos sair de um sítio para outro, mesmo em Luanda, na capital do país, porque não há paz. O que é que as desigualdades sociais trazem? Há desemprego, nós temos 60% da juventude no desemprego, e a juventude no desemprego, ela está ávida a ir para atos de criminalidade. Havendo a criminalidade a criminalidade em Angola estando em alta, nós todos ficamos num estado de guerra, porque hoje vais para a rua, tu tens medo do bandido, tu tens medo do exército de desempregado e de pobres que o governo está a produzir. Então, a nossa paz é uma paz que precisa ser trabalhada. Precisa ser trabalhada. Veja, hoje, amanhã vai-se celebrar os 23 anos de paz, vais
vão condecorar pessoas no âmbito da independência, mas tu ainda excluis os principais líderes que lutaram pela independência. Ainda fazes julgamento do passado de cada um. Não consegues reconhecer Alden Roberto, não consegues reconhecer Savimbi. Para ti, o único herói é apenas Agostinho Neto. A ver? Então, tu não consegues ter paz discriminando o herói de uma classe, porque nós ficamos divididos durante muitos anos em duas sociedades. Uma sociedade controlada pela UNITA nas matas, nas jambas, e outra com o governo do MPLA. Então, precisamos de integrar a outra sociedade ainda dentro da sociedade que foi controlada pelo MPLA, porque os acordos de paz não acordou-se a integração de uma sociedade para outra. Um indivíduo que foi professor na Jamba, nas áreas da UNITA, quando ele é integrado, vai dar aulas em Luanda, os anos que ele deu aulas na UNITA não conta. Por quê? Porque o governo não reconhece os atos que aconteceram ali no outro lado. Exatamente. Então, quando vai se negociar a paz, precisas de reintegrar aquele que está ali, todos os atos que foram feitos naquele estado paralelo, deve ser também integrado aqui. Nós só reconhecemos o quê? O lado militar do outro, que é o indivíduo que era general na UNITA, aqui volta a ser general. O que era coronel, também. Mas o que era professor na UNITA, tu não reconheces. Então, é uma paz que só beneficiou os militares. Vítor Hugo Mendes, é da mesma opinião? Partilha da mesma opinião? Corroboro em parte com o que o Zé Gama esteve aqui a se referir. Eu acho que... Eu tenho muita pena que os governantes do MPLA estejam com uma mentalidade de partido único, com uma mentalidade do século XX, muito retrógrada em muitos sentidos. O povo avançou muito mais na mentalidade do que o próprio governo na forma de ser e estar. São pessoas tão fracas, que a única coisa forte que têm é o poder. Tanto é assim que se mantêm no poder, agarrados ao poder, atropelando a Constituição, mergulhando a sua ética e a sua consciência, a sua moral num lamaçal profundo. Não estão preocupados com o legado, não querem ser referências, porque entendem que para eles o ser referência é ter dinheiro e é ter poder. E, portanto, isso é muito pouco. Eu acho que... Aliás, José Gama, não sei se... Até alguém escreveu, de toda brincadeira, que tu recebi assim nas redes sociais, que foram homenageadas tantas pessoas, claro, o Alden Roberto não está presente Jonas Savimbi e muitas outras pessoas, nem o Gangula, né? Acho que o MPLA perdeu a oportunidade de homenagear também um Gangula, porque nós parávamos os dias e festejávamos em Gangula, mas eu nunca vi nenhum primo do Gangula, nunca vi nenhum irmão do Gangula, nunca vi ninguém, e não se fez isso. Pronto, eu acho que o país precisa realmente de líderes com grande responsabilidade, de pessoas que tenham um compromisso com o desenvolvimento, e o desenvolvimento é integrado. Nós quisermos discutir paz, temos que olhar o país e não o partido, entendes? Porque nisto de se desenvolver um país, nisso de querermos falar de paz, é preciso que se respeitem diferenças. E a forma como o país tem estado a ser conduzido, e ainda bem que quando o José Gama fez a sua primeira intervenção, falou de 23 anos e há muita gente que já é adulta. Sim, a minha irmã que nasceu um ano antes da paz já tem um filho. E, portanto, para ela, esse discurso pobre e infeliz de guerra é contraproducente num discurso que se queira fazer para galvanizar pessoas. A minha própria mãe, que toda a sua vida trabalhou no MPLA, ela também anda cansada de todo um caos social que estamos a viver. Portanto, nós conseguimos a paz, é verdade, a paz negativa, como descreveu o José Gama, mas temos preocupações prementes. A taxa de analfabetismo é bastante alta, é mais de 50%, 60% da população angolana. O desemprego em qualquer um país normal
acima dos 30% é um caos profundo social. Esta crise económica que faz com que nós tenhamos um aumento da inflação é mais de, sei lá, 1000% ou 150%, é grave. Quando nós temos outros valores económicos muito contraproducentes, o país está pouco a crescer e é muito perigoso. É muito perigoso. E todo este cenário que se está a desenhar daqui para frente não é um cenário que nos possa deixar tranquilos. Antes, pelo contrário. Eu tenho pena que aqui nesta live estejam as pessoas que se encontram, vejo aqui no número de 70 e pouco, onde se está a discutir uma coisa que é importante. Mas hoje as pessoas estão tão distraídas, estão tão persuadidas facilmente pelo que não é necessário, pelo que não é importante, pelo que não tem valor, porque me parece que acabaram por estar mergulhadas num ópio, ok? E então, olha, nós temos que discutir isso com muita seriedade, temos que chamar a atenção aos nossos políticos, a consciência destas pessoas, mas eu entendo que hoje em dia essa juventude que vai fazer pressão, e é preciso que haja pressão, não vale a pena esperarem que o MPLA vá mudar, eles não vão mudar, aquilo faz parte da realidade deles, faz parte da essência deles, eles são assim mesmo. E, portanto, é preciso que as pessoas sejam atores das mudanças que se pretendem que sejam feitas. Não vale a pena querer que apareça um Messias. Eu ouço muita gente dizer assim, não, Angola precisa de um Venâncio Mondlane. Não, Venâncio Mondlane é uma pessoa. Angola precisa dos angolanos todos a discutir, a defenderem a democracia, a defenderem exatamente a paz, a exigirem da parte do governo posicionamentos diferentes. Façam lives, comentem, discutam, reivindiquem profundamente, porque o que nós temos nós estamos numa situação de grande vulnerabilidade em que está em causa o futuro de muita gente. O meu futuro aos 42 anos e o futuro, inclusive, da minha irmã que tem 24 anos. Faz amanhã 25 anos, ou 24, já não me lembro bem, mas é para aí, 24, 25. E então, eu continuo muito preocupado, porque quando eu disse sim, conseguimos alguma coisa com a paz, a circulação de pessoas e bens é verdade, mas é preciso respeito pelos direitos humanos. É preciso, naturalmente, nós trabalhar... Acha que Angola não respeita os direitos humanos? Não acho, tenho certeza. Por que é que diz isso? Porque todos os dias há atropelos brutais. Todos os dias há atropelos de questões de direitos humanos. Todos os dias há atropelos a questões da liberdade de expressão. Todos os dias. Neste particular, Angola está muito mal. Aliás, os rankings que saem relativamente à liberdade de expressão e direitos humanos, Angola é um dos países em que está muito mal posicionado. E, portanto, isso não deveria orgulhar absolutamente ninguém. O MPLA faz isso porque é sempre muito mais fácil governar com pessoas analfabetas, com pessoas desinformadas, e é por isso que promovem pessoas para poderem distrair as massas, mas e ainda bem que nós vamos tendo hoje meios alternativos e aos bocadinhos vamos discutindo esses assuntos aqui para consciencializar as pessoas. Com certeza. 23 anos depois, assistimos a vários cenários. Assistimos o cenário guerra, após guerra, antiga governação e atual governação. Angola teve uma mudança em 2017, com muita esperança dos angolanos que houvesse uma grande reviravolta. Acha que nós ainda devemos confiar no atual governo para um desenvolvimento do país, sendo Angola um país rico, e acha que esse desenvolvimento vai se refletir, ou esses 23 anos vai se refletir ainda na vida dos angolanos? Essa pergunta é extensiva para os dois. Eu posso dizer que quem confia no MPLA é maluco, quer dizer,
com tantas experiências todos os dias, com tantos exemplos, há anos a prometerem a mesma coisa, quer dizer, eu ainda vivia em Malange e já se falava de que não vamos ter luz elétrica. Eu ainda vivia em Malange a questão da educação, educação para todos, água para todos. Quer dizer, as coisas são sempre as mesmas. E então, amiga, eu não acredito nem tão pouco. Eu até se estiver a sonhar que aquilo está a melhorar, eu tenho que acordar porque eu sei que aquilo é pesadelo e, portanto, não faço uma coisa dessas. Não, o MPLA não nos mostra vontade, a mínima que seja, porque assim, porque o MPLA está numa situação, vou-vos explicar uma coisa, o MPLA é o mais medroso da Angola. Os dirigentes do MPLA são os mais medrosos e inseguros que nós temos no país. A única coisa que eles têm é dinheiro e é exatamente o controle das instituições. E isso faz-lhes ter uma vantagem sobre todos nós. Mas se, por exemplo, 1 milhão, não precisa muito, 1 milhão de angolanos altamente revoltados, dispostos exatamente a enfrentarem aquele partido, a situação muda no dia seguinte. Agora, porquê? Deixa eu explicar uma coisa, que é... porque não é possível... o MPLA não tem dado mostras absolutamente nenhumas de querer uma mudança. Uma mudança que seja vantajosa para o país. E porquê? Porque está numa situação, num ponto em que todas as mudanças positivas que ele precisa de efetuar para o bem de Angola colocam o partido numa situação de vulnerabilidade. E, portanto, se não mudar, está vulnerável. Se mudar, fica vulnerável. E, portanto, é só já empurrar o barco até ver onde vai acontecer. O MPLA está à espera que o povo reaja, porque ele sozinho não consegue. Já não tem ideias novas, não tem resultados que galvanizem, não tem força que inspire. É um partido que tem muita gente oportunista, não são todas as pessoas do MPLA oportunistas, não são todas, mas o MPLA está mergulhado, está infectado com vícios de vaidade, vícios de preguiça, vícios de oportunismo, vícios de falta de compromisso, vícios de falta de servir. E, portanto, meus amigos, às vezes é importante deixarmos de assistir a algumas lives e passarmos a ler alguns livros que nos abram a mente. E não vale a pena olhar para o partido como algo que vai... Não tem isso. Assim, é preciso que o MPLA faça uma profunda refundação. E isso é tudo o que eles não estão a fazer. Antes, pelo contrário, quando eles próprios desrespeitam a Constituição aprovada por eles, quando eles próprios desrespeitam os estatutos do próprio partido, o que é que eu posso esperar de uma pessoa que faz isso? E, portanto, é isso que eu penso. Não vale a pena sonhar e esperar por grandes coisas da parte do MPLA. Esqueçam isso. Confesso-vos que uma das coisas de que eu mais me orgulho, de que eu fiz melhor na minha vida, foi nunca ter votado no MPLA. Nunca. Eu não me arrependo de ter feito isso. José Gama. Bom, um Estado, para quando se governa e quando se quer, uma das coisas principais numa governação é a credibilidade do Estado e das instituições. E Angola vive uma crise de descrença nas instituições. As pessoas não confiam na polícia, não confiam nos tribunais, não confiam no governo em geral. Apareceu ano passado o professor Laurindo, a polícia apresenta-te um preso, mas o cidadão não acredita. O governo Dias apresentou uns jovens dizendo que iriam dar golpe de Estado patrocinados pela UNITA, que iriam fazer explodir a embaixada norte-americana. Pois o cidadão é letrado, ele olha e percebe e diz uma coisa: ok, a UNITA vai dar um golpe de Estado, a UNITA vai ficar governo, a UNITA era amiga dos americanos, vai precisar do governo americano para ter aproximação, então a UNITA vai mais matar o presidente americano
vai mais explodir a embaixada norte-americana. Não é problema que a UNITA está a se arranjar. Então, o povo olha, vê, analisa desta forma e vê que alguém lhe está a mentir. Então ele vê que este governo não é honesto para comigo. Como é que alguém vai fazer explodir uma embaixada com uma granada ferrujada? São granadas antigas que a Elon Trust apanhou, foi desencadear aí e etc. Então, há essa crise nas instituições. Há crise nas instituições do presente e há crise também no que vai ser o futuro. Mesmo as pessoas do MPLA não acreditam no futuro, porque durante muito tempo nós fomos mentalizados de que o problema de Angola estava numa única pessoa, que era Zé Eduardo dos Santos. Zé Eduardo dos Santos saiu e o que nos foi provado agora é que o problema não está nas pessoas, está num sistema. Gama, estamos sem som. Liga-me que Temos o som do José Gama. Aproveitamos também para renovar votos de muito boa noite para si que nos Dá-me o som. acompanha. Muito obrigada Tu ao pela mesmo tua tempo, audiência. tu ao mesmo tempo tens um sistema que as pessoas sabem, o presidente está ali, está no poder, mas não sabemos qual é o futuro. Por exemplo, vou dar um exemplo. Angola é um país autocrático. A China também é um país autocrático. Na China, na Rússia, tem um comitê que ele estuda como conservar aquele poder para daqui a mais 5, 20, 100 anos. O Partido Comunista Chinês pode ficar ainda no poder para mais 50 anos. Mas o MPLA não tem essa garantia que vai ficar ainda mais 10 anos no poder. Por quê? Porque ele não tem um comitê que pensa no futuro do partido. Dou aqui um exemplo. O Zé Eduardo saiu, deixou o João Lourenço. O João Lourenço, quando ele no poder, te colocou uma senhora desconhecida como vice-presidente de Angola, Esperança. No partido, colocou-te alguém sem prestígio político, uma pessoa desconhecida também para a população. O que é que acontece? Se imaginemos que acontece algo com o presidente João Lourenço, fica doente, viaja, o avião desaparece e há um vazio do poder. Quem fica o presidente? É a senhora Esperança. Não é pela quem fica o presidente, é a Mara Quiosa. Qual é o sentimento, até não digo da população, qual é o sentimento que as próprias pessoas do MPLA vão ter? Vão aceitar aquela senhora como presidente interina? Vão lhe dar um golpe. Olhando para o cenário, do José Vão Gama, aceitar a Mara Quiosa consegue me como ouvir? presidente de um partido de 60 anos, que tem mais de cerca de 60 anos. O país vai entrar numa incerteza. Mas quando tu nomeias, indicas substitutos credíveis e mais até fortes do que tu, gera estabilidade, gera confiança. Então, a fonte da ausência de confiança está nos próprios dirigentes do MPLA, no próprio presidente, que te nomeia para a sucessão pessoas que podem representar instabilidade, sentimento de instabilidade e de insegurança para as pessoas. Então, há aqui uma crise de instituição. Pois. Exatamente. Olhando para o cenário político, econômico e social, quais são então essas vantagens dos 23 anos de paz? O que é que mudou realmente em Angola? O que é que não mudou? Veja uma coisa, o que é que não mudou e o que é que mudou? Nós saímos da guerra, Angola foi ter com a China para dar-nos um empréstimo para desenvolvermos o país. Recebemos um empréstimo quase de 46 bilhões de dólares. Reabilitou-se estradas que hoje não estão boas, centralidades, etc, etc. E ao mesmo tempo, esta paz trouxe-nos corrupção. A corrupção vem depois do empréstimo da China. Já tínhamos corrupção,
mas agora, produção de milionários, qualquer um fica milionário, até alguém que nunca trabalhou fica milionário, veio por causa dos negócios da China. Era suposto nós, ao invés de estarmos a construir estradas, tudo bem, poderíamos reabilitar, investirmos na agricultura e fazer da agricultura o nosso petróleo, para passarmos a depender da agricultura e não do petróleo. Desde que houve a paz, aliás, vamos mais longe, desde 75 e desde a paz até os dias de hoje, tu tens um orçamento que depende a 90% de um único produto, que é o petróleo. E tu ainda não consegues sair disto desde o momento de paz. Quer dizer que neste período de paz não conseguiste diversificar a tua economia. Só agora que nós estamos a olhar na agricultura e é provável que vamos ter passos mais à frente, resultados mais à frente, são projetos de longo prazo. Mas se fizéssemos isso no início, hoje o país estaria desenvolvido. O que é que está a acontecer hoje? O país é obrigado, estamos a produzir hoje petróleo, aquele petróleo que temos, ao invés de ser vendido, está a servir para pagar a dívida com a China. E para o bolso do Estado entra pouco. Entra pouco e o que é que nós enfrentamos? Escassez de divisas, problemas da nossa economia e ficamos nessa estagnação toda. Agora, o Estado, para resolver o problema, o governo, o que é que faz nesse período? Foi bater as portas do FMI, do Banco Mundial. O FMI tem um tipo de política que te impõe certas medidas. Ela serve para alguns países, mas para países que têm uma economia dependente de múltiplos produtos. Para o nosso caso, ele te impõe políticas de aplicar o IVA, te impõe o IVA, te impõe a privatização de empresas estatais, etc, etc. São as chamadas políticas neoliberais. Agora, quais são as consequências que isso traz para um país que depende de um único produto? Tu vais aplicar taxas de IVAs, etc, que o povo não está habituado. A vida dele encarece mais. Tu vais tirar a subvenção no petróleo. Os produtos aumentam mais. Tu vais ter inflação. Então, tu vais começar a ter problemas sociais. As políticas que o FMI dá são políticas de austeridade. Alguns países funcionam, mas por caso de Angola, que depende só do petróleo, há consequências. Por isso é que o Zé Eduardo, durante muito tempo, tinha receios de aceitar o FMI por causa dessas imposições. Já o presidente João Lourenço, ele logo que chega, abre as portas do FMI. E veja o resultado, é aquilo que nós demos. O número de pobres saltou de 8 milhões para 13 milhões. É a consequência que nós temos. O que é que melhorou? Perguntaste. Eu acho que nós obtivemos algumas melhorias importantes. Reconheço, por exemplo, o aumento de pessoas formadas e informadas que há 23 anos nós não tínhamos. A guerra não permite certas coisas, vale a pena dizer isso mesmo. Nós conseguimos, por um tempo, elevar o número de angolanos que chegaram à classe média, porque Angola é um país que estava a crescer com cerca de 2 dígitos entre 2004, mais ou menos, para ir para frente, até 2012, ok? Era a economia, uma das economias que mais crescia no mundo, e isso permitiu que muita gente pudesse melhorar a sua vida. É verdade que faltou sempre muita transparência e se o país fosse mais sério, se o Estado fosse mais sério na gestão da coisa pública, com certeza muita gente não teria a vida que conseguiu ter e muitas outras teriam uma vida que não puderam ter também. Faltou essa questão. Houve um aumento substancial de pessoas formadas no ensino superior, que no passado isso não era possível, porque cresceram o número de instituições de ensino superior, ensino público, mas também, e infelizmente, tornou-se o setor da educação um negócio, e com isso também se cresceu muito no ensino privado, e aí também é verdade, por um lado,
muitas pessoas puderam aumentar o seu nível acadêmico. Infelizmente, muita gente estudou para ter diploma, não estudou para ter conhecimento. Temos que reconhecer aqui também as melhorias que nós podemos ter no setor da saúde, em que várias infraestruturas foram erguidas, algumas delas de uma forma irresponsável, porque tudo isso também serviu sempre para roubar, porque pessoas que cresceram assim, a não cuidar das suas próprias coisas, logo não iriam conseguir nunca cuidar daquilo que é público. Houve uma promiscuidade brutal do ponto de vista governativo, em que os conflitos de interesse sempre casaram-se muito, não era possível um político ter negócios, e, portanto, há um lado positivo da paz que nos permitiu ter exatamente tudo isso. O Gama falou e bem de que reconstruíram o país. Eu conheço Angola de uma ponta a outra, andei de carro, vocês sabem que fui a todas as províncias de carro, claro, salvo Cabinda, não é? Uhum. E em boas estradas, mas hoje, viajando pelo mundo, pela Europa, digo e reconheço que, em alguns sentidos, mesmo Angola já tinha essa percepção de que as obras não tinham qualidade de vida, porque não se fiscalizava, não se exigia responsabilidade, não se responsabilizava, e, portanto, tudo isso acontecia aos olhos de cada um de nós. Eu não posso deixar de referir aqui, bem no princípio da década de 2000, que a imprensa angolana pública também registrou muitas melhorias nos seus serviços, na distribuição do próprio sinal de comunicação, quer da rádio, quer da televisão, porque é uma sociedade democrática, é um país que se deve desenvolver, tem que melhorar a comunicação. A comunicação social cresceu bastante, até o setor público, privado, também registrou um grande crescimento. Eu lembro-me, por exemplo, que aos fins de semana a minha vida era comprar 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jornais, mas quando o país começou a travar ferro com ferro, quando os políticos começaram a perceber que já não tinham a galinha de ovos de ouro como tinham antes, e começaram então a apertar o cerco, quer dizer, começaram a restringir as liberdades aos cidadãos, proprietários de jornais privados acabaram por obrigados a vender e por aí fora, e depois temos estado a registrar um caos. Infelizmente, nós temos estado a acompanhar grandes retrocessos que não aconteciam até 2017, e ao contrário daquilo que era expectável, tal como começaste por falar, nós tínhamos todos uma grande expectativa no presidente João Lourenço, mas o presidente João Lourenço, entre escolher o partido, escolher Angola, escolheu o partido, sobre Angola, já fundou Angola, agora está a fundar o partido, e, portanto, é preciso que alguém no partido, as pessoas é preciso que alguém de coragem desperte no MPLA, porque João Lourenço está a enterrar o partido já enterrou o país e vai enterrar o partido. E, portanto, é um líder que... Líder não, ele é uma pessoa que está a governar o país, de líder tem pouco. Nasceu uma nova esperança em 2017 com as promessas de luta contra a corrupção em Angola. É um falhaço para o presidente João Lourenço? Absolutamente. Nem precisamos de argumentar muito. Portanto, o Gama trouxe daqui alguns números relativamente à pobreza, e eu acabei por trazer outros também sobre a economia. Agora, isso de luta à corrupção é um projeto literalmente falhado, portanto, ele nem consegue hoje, com propriedade, apresentar os números e dizer o que é que fez com os resultados que obteve. Portanto, de resultado, o presidente João Lourenço não consegue falar nada. Portanto, o que o João Lourenço fez de obra, ele não fez, ele concluiu. São obras antigas, porque das suas próprias mãos não há que eu me lembre, e se aqui as pessoas estão aqui a comentar, se lembrarem de alguma coisa que realmente João Lourenço terá começado, desenvolvido e terminado, que lhe sirva de legado, eu não conheço absolutamente nenhum, e portanto é isso que ele não tem. O João Lourenço não tem obra que sirva de legado de referência. Terminou grandes projetos, Caminho de Ferro, terminou aqui o projeto do aeroporto internacional, mas isso não interessa para quem está de obado. Portanto, o que é que o aeroporto internacional interessa para o homem do Kazanga que não pitou? O que é que interessa? Ainda há dias vimos uma escola sem carteira, sem nada.
E, portanto, tem faltado muita justiça na sociedade angolana. Pela primeira vez, felizmente, o governo conseguiu gastar mais com a saúde e com a educação do que com a segurança. Mas eu tenho que vos dizer, há muita coisa que as pessoas não estão a perceber e vão perceber com o tempo, que é, está-se a fazer um investimento brutal para o emburrecimento da sociedade angolana, para as pessoas não poderem se interrogar, para as pessoas não poderem pensar, para as pessoas não poderem criticar. E isso, infelizmente, acontece com a aceitação e o fechar dos olhos de muita gente na justiça. E é bastante triste. Portanto, esta luta de corrupção de João Lourenço é para esquecer, porque ele não conseguiu. O que está a querer dizer é que, por exemplo, em 23 anos, a justiça angolana não desenvolveu. Não. De modo nenhum foi. A justiça angolana tem sido das mais injustas no nosso país. Das mais injustas no nosso país. E tenho pena porque, para mim, a justiça é considerada aquele baluarte da moral democrática. Quando nós temos verdadeiros atropelos na justiça e coisas muito simples, nós estamos mal, literalmente mal. Eu vou aproveitar o tempo porque o Vítor Hugo Mendes tem um compromisso pontual. Às 20h15, 20h20. 20h15, exatamente. Já vamos voltar também nos 23 anos da nossa querida paz de Angola, mas gostava de falar também um bocadinho sobre os 50 anos de independência, comemorar-se esse ano, em 2025. Há um vasto programa de comemorações, fala-se em condecorações, mais de 200 pessoas vão ser condecoradas. Fala-se, por exemplo, que em 2025, mesmo na celebração dos 50 anos de independência, possivelmente Angola vai ser visitada por mais de 50 chefes de Estado, entre outros programas que vão fazer parte dessas comemorações. Falando propriamente das condecorações, acha que essas condecorações impactam na vida do povo angolano? Tem algum impacto? Bom, a questão aqui não é de ter um impacto na vida do povo angolano, mas isto é como... houve um grupo de pessoas que desempenharam um papel na nossa história, que contribuíram muito para a libertação do povo angolano e precisam de ser reconhecidas. Essas pessoas podem ser reconhecidas em casa, no bairro, nas suas fazendas, pelos vizinhos, etc., na rua, quando passam, mas faltou um reconhecimento institucional. E é este que o governo vai fazer. É o mesmo que nos perguntar. A estátua da Rainha Ginga, ali no Quinaxixe, muda a vida do angolano? Não muda a vida do angolano, mas mexe com as nossas emoções. Estamos a passar... É uma forma de perpetuar a memória da senhora. Se não perpetuarmos a memória dela, amanhã não vamos conhecer quem foram os nossos heróis. Veja que antes da Rainha Gingambande, houve outras rainhas. Ela teve uma bisavó, creio que foi também rainha. Mas não se fala por quê? Porque os nossos povos na altura não faziam registro da história. Foi necessário virem os portugueses em Angola, que já tinham cultura de ter diário, de fazer anotações. Vieram com os padres, e houve um padre que foi o confessionário da Rainha Gingambande, que foi anotando as coisas, que a partir daí passamos a saber que tivemos uma rainha assim, que era brava, que viveu até os 80 anos, senão também nem dela conhecíamos. Então, é necessário conhecermos a história e os nossos heróis, porque cada um deles trabalhou da sua forma. E os heróis não são só os políticos, os desportistas, os professores, sobretudo, aqueles que davam aulas num sítio, que tinham que dar aulas numa sala sem carteira, tiveram que passar por caminhos
onde o movimento A, o partido B, colocou minas. Então, precisam ser reconhecidos. Daí esse reconhecimento que o Estado está a fazer e que todos nós apoiamos, mas também entendemos que não deve haver exclusão. Se tu estás a reconhecer alguém que teve feitos para a libertação do país, há nomes aí de pessoas que nasceram nos anos 80 e que estão a ser colocados como pessoas que contribuíram para os 50 anos de independência, para a luta da independência. Se a luta da independência começou, vai até... Quem faz a luta para a independência é mais de trás até 75. Como é que o que nasceu em 80 trabalhou para a independência? O que nasceu em 80 pode ter contribuído para a paz de 4 de abril de 2002, mas não para a independência. Vimos hoje uma declaração do Paulo Lucamba Gato a explicar, diz que, olha, o meu nome não está aí, mas eu também entrei na UNITA em 74 e depois em 75 meses depois veio a independência. Portanto, eu lutei por via da UNITA. A minha luta toda é por via da UNITA. Se eu só entrei na UNITA em 74, como é que eu terei lutado para a independência? Eu não lutei para a independência, lutei para a fase para democratizar o país. A minha luta é por aí. Será que o governo falha em não incluir nomes que verdadeiramente fizeram parte desses 50 anos de independência, mesmo não fazendo parte, por exemplo, do regime? Acha que o governo falha? Pois, isso são muitos nomes e há também, temos que assumir que há muita burocracia, desorganização e há muitos heróis anônimos que nós vamos esquecendo. Então, nós tínhamos que passar a ter a cultura de as administrações do bairro começarem a identificar quem são os heróis, as pessoas que participaram nisso e naquilo. Teria de ser um trabalho de muito antes e não agora. Agora, vamos sempre deixar um de fora. Apesar de que, neste momento, para os que contribuíram para a independência, o que é que foi a independência? A independência foi uma negociação entre os 3 movimentos de libertação e o governo português e os 4, por sugestão e proposta da FNLA, escolheram uma data 11 de novembro para o ato de proclamação da independência. Os movimentos começaram a chegar em Angola em novembro a dezembro de 1974. Em 74, até mais à frente, até o 11 de novembro, Angola praticamente já estava a ser governada por um governo de transição. O Portugal já não estava ali a administrar. Só nos faltou o ato formal. Agora, as pessoas que subscreveram para a independência devem e merecem ser condecoradas, que é Agostinho Neto, Olden Roberto e Savimbe. Não podes separar esses 3, porque eles foram negociar os 3. Agora, nem podes fazer julgamento do passado deles, dizer que o Olden fez isso. Todos eles mataram, todos reprimiram, todos eles embelezaram, todos eles têm lado bom e lado negativo. Todos eles. Exato. Nenhum é pior ou maior que o outro. Então, Até porque, deves reconhecer esses 3. Até porque A luta para a independência, não estamos a falar de paz. Agora, se falar a contribuição de Savimbe de paz, é outra coisa, mas a independência, porque tarde ou cedo, eles vão ser reconhecidos. Mesmo que João Lourenço não faça isso, amanhã vai surgir uma geração descomprometida e isenta e resolve o problema. Porque há problemas na história que são resolvidos como? Por uma outra geração. Tu tens a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, tiveram problemas, separou-se o país. Mas eles mais à frente, vai ter uma geração que não viveu esse problema, vão se unir. A Alemanha não teve esse problema. Tinha um governo, estava as duas divididas, levou quase 40 anos, para depois surgir uma nova geração de políticos que não vai dizer não, a UNITA matou o meu pai, o MPLA matou a minha mãe, e se uniram. É o que vai acontecer em Angola. Há muita coisa, mesmo que o João Lourenço não fazer isso, 27 de maio, criar uma comissão de verdade, memória para Agostinho Neto, Olden Roberto, vamos ter isso. Esta geração pode não conseguir, por quê?
Porque eles, se forem para a mesa tentar, o MPLA, se for para a mesa estudar isto, vai ter o Alden Roberto, vai dizer, não, eu não quero porque Savimbi, o Alden Roberto matou a minha irmã Diolinda Rodrigues. Vai ter ali uma oposição. João Lourenço vai ter receio de chocar com Roberto Almeida, então põe aquele dossiê de parte. Porque até o João Lourenço está em condições de reconhecer Savimbi e Alden Roberto. Ele até já fez o subfuneral de Savimbi, ele frequentou a casa do Savimbi, o pai dele e o pai do Savimbi eram diáconos da mesma igreja, ele foi colega dos sobrinhos do Savimbi, ele é o líder do MPLA com mais e maior aproximação da UNITA em termos do passado. Vamos só passar a palavra também para o Vítor Hugo Mendes, para falar aqui também desses 50 anos de independência assinalados esse ano. Sim, eu estou plenamente de acordo com o que o José Gama esteve a dizer. Aliás, o presidente João Lourenço até começou por algo muito importante no próprio MPLA, que é trazer a figura de Mário Pinto de Andrade, né? Gama, corrige-me se eu estiver errado, porque na altura era sempre Agostinho Neto a ser enaltecido de todas as maneiras. Mas depois trouxe a figura de Mário Pinto de Andrade como aquele realmente que foi o fundador do MPLA e tudo mais, e hoje tem a figura dele a aparecer. E isso vai acontecer também com o país. Há um livro muito interessante, que é O Padre de Savimbi, do padre António Oliveira, em que fala exatamente dos movimentos de libertação nacional. Claro, tem um enfoque na figura de Jonas Savimbi, e é isso que faz toda a diferença, perceber exatamente como é que os diferentes movimentos lutaram para a independência do nosso país. E, portanto, sim, não faz sentido. Como é que alguém que nasceu na década de 80, como o Gama está-se a referir aqui, e mesmo que tenha nascido em 1975, eu vi, não sei se estou errado, eu tive a lista aqui de nomes, por exemplo, de desportistas. Não faz sentido. Não faz sentido. Eu acho que desportistas podiam ser condecorados como figuras, alguns, naturalmente, como figuras do desenvolvimento, contribuíram para a paz e aquelas coisas todas, e há um momento muito certo. Agora, sim, sobre a condecoração nestes 50 anos de independência, deviam perfilar figuras, cada partido conhecerá certamente as suas mais notáveis figuras, poderiam encontrar ali um número, nem que fossem 1000 pessoas a serem condecoradas, 10.000 pessoas podiam ser condecoradas de verdade, mas sem exclusão, porque o que nós queremos agora aqui é olhar para o país para frente, porque há uma coisa que aconteceu, podemos falar dos movimentos do MPLA, da UNITA e da FNLA até 1975, e depois falar destes movimentos depois de 1975, porque até 1975 a luta era dos movimentos com o colonizador, por caso Portugal. Depois de 1975 é que começa uma luta entre irmãos, ok? Que acaba como acabou em 2002. Ali é onde surgem relatos muito negativos de todos os lados. Por exemplo, da parte do MPLA, o MPLA nunca vai se dissociar desta imagem negativa do 27 de maio, portanto, e da parte da UNITA, Jonas Savimbi tem também um historial de assassinatos hediondos, né? Vale a pena nós pensarmos isso. Agora, então é preciso nós separarmos aqui as coisas. Os movimentos até 1975, e estamos de acordo que todos eles foram importantes para a independência de Angola, e depois de 1975 a história é outra, e não é aquilo que se podia chamar aqui por acaso. Exatamente. Voltando agora para os 23 anos de paz, gostaria que vocês falassem um bocadinho o que é que realmente deve mudar, principalmente nos setores bases do nosso país, falando propriamente da educação, da saúde, das infraestruturas. Bom, nós precisamos de um sistema de saúde
em que, primeiro, em que o próprio governante confia nele. Está doente, a esposa vai dar à luz, ou a filha não precisa ir para os Estados Unidos, vai nascer ali. Precisamos disso. Precisamos reformar o sistema de educação. E no sentido de que quem termina o 12º em Angola vai para Portugal, entra diretamente para a universidade. Não sei como é que está, mas há alguns anos a pessoa que vai para Portugal ainda tinha que repetir, etc, etc. Tinha problemas de readaptação. Nós tínhamos um sistema em 75, que era o português. Bastava só mudar algumas coisas. Onde está Rio Tejo, põe agora Rio Kwanza. O MPLA, quando chegou ao poder, mudou tudo, fez um restart, criou um sistema dele. E, como resultado, não é reconhecido internacionalmente. Então, precisamos reformar o setor da educação, para termos um ensino que é reconhecido por todos, o sistema de saúde, precisa ser reestruturado. Nós precisamos fazer reformas políticas, reformar as instituições, os tribunais, de forma a torná-los independentes, e que a sociedade não ponha em causa. Precisamos reformar a Polícia Nacional e os serviços de segurança. Nós temos temos um exército que é mais ou menos, podemos dizer que é imparcial, que são as Forças Armadas angolanas, porque é a mistura de dois exércitos, mas agora a segurança do Estado precisa ser reformada, porque a segurança do Estado e a polícia, elas pensam na manutenção do poder, os seus diretores, os seus chefes, entendem que se esse governo cai, vai entrar outro governo e vai nos tirar nos nossos lugares de diretores. Vamos ir para o desemprego, e indo para o desemprego não temos problemas de reformas. Então nós precisamos de estruturar a nossa economia para que o cidadão tenha uma reforma e não se queixa dela. Enquanto tu não reformares isso, tu vais ter os homens da segurança, do Sinfo, da polícia, a lutarem para os seus cargos. E lutar para os seus cargos é lutar para que o MPLA fique no poder. Vimos no ano passado, o Paulo de Almeida, quando foi exonerado, qual foi a reclamação que ele fez? Disse, não, eu estou aqui, não tenho cargo, não tenho isso, não tenho aquilo. Ele foi ver, não tinha nada. Precisamos de fazer uma reforma de forma que os dirigentes tenham um day after condigno. Ele ser ministro, amanhã sai. Ele não precisa, ele tem que ter uma reforma boa. Quando ele não tem essa boa reforma, enquanto ele está no poder, ele vai roubar. Precisamos reformar a Comissão Nacional Eleitoral, também precisa disso, uma boa reforma. Por quê? Porque se nós não reformarmos, em África, as instabilidades advêm das CNEs. Por quê? Porque elas ficam... Vamos aproveitar os 10 minutos do Vitor, está bem, já quase saída. Vitor. Eu acho que as reformas são transversais. Eu acho que o setor da justiça, os magistrados, todos aqueles que operam a justiça no nosso país, precisam de abraçar o compromisso de servir o país efetivamente. As pessoas juram as bandeiras, as pessoas dizem que vão servir o país, põem a mão sobre a Bíblia, sobre a Constituição, mas depois no dia a dia é um problema muito sério. É preciso olharmos para o futuro. Nós não podemos nos calar perante a injustiça, sob pena de, quando nos faltar a justiça, nós não podermos reclamar. A educação é um fator-chave para aquilo que se pretende, formar o cidadão, dotar o cidadão de informação, fundamentalmente isso. Eu acho que, na qualidade de homem ligado à comunicação, espero que até os jornalistas também ganhem consciência, porque a história tem vários exemplos marcantes do papel que os jornalistas desempenharam para o início de guerra, num sentido infeliz, mas noutros para o fim de algumas guerras. Eu posso trazer aqui 2 pequenos exemplos. Portanto, a luta do ANC na África do Sul contra o Apartheid teve numa foto um elemento importante que mudou a história de toda aquela luta.
no sentido positivo, obviamente, aqui. No sentido negativo, sabemos que, por exemplo, aquilo que aconteceu no Ruanda em 1994 teve também a mão de jornalistas, não é? Que incendiaram, portanto, as comunicações e depois foi o que foi. Eu acho que tem de haver esta forma de pensar. Nós temos que realmente olhar para o futuro. Temos que perceber que todos nós vamos passar, há um legado que nós vamos ficar, o que é que nós queremos que seja dito, qual é a obra que queremos deixar. Naturalmente, hoje, quando se fala de Nelson Mandela, ninguém quer saber se deixou ilhas, se deixou milhões no banco, se deixou isso e aquilo. Fala-se exatamente da pessoa que foi e o que fez, não apenas pela África do Sul, mas para o resto do continente e para o mundo. E eu acho que os nossos, eu tinha dito uma vez, em 2022, nos comentários que fazia na televisão, que, por exemplo, José Eduardo dos Santos tinha a oportunidade de ser gigante, escolheu ser grande. João Lourenço tinha a oportunidade de ser grande, está a escolher ser anão. E, portanto, é isso, não é? E há muita gente assim. Há muita gente neste sentido, em que deviam pensar que o país se faz com todas as forças e que as nossas capacidades são necessárias para as transformações que devemos operar. E, portanto, na educação, na saúde, nos transportes, na cultura, todos nós precisamos de fazer alguma coisa. Hoje todo mundo quer ser famoso, ninguém quer ficar no anonimato para contribuir, mas às vezes é melhor ser um bom número 2 do que ser um mau número 1. Exatamente. Qual é a avaliação que vocês fazem, por exemplo, dos partidos políticos nesses 23 anos de paz, principalmente numa era em que, por exemplo, o Tribunal Constitucional tem estado a legalizar novos partidos para, de certa forma, contribuírem para aquilo que é o processo de desenvolvimento do país? Olha, deixa-me só dar-te uma resposta rápida, depois eu até posso entrar, mas vou ficar sem imagem e vou buscar vou cumprir uma missão. Exato. Bom, eu acho que bem feito para a FNLA que está desaparecendo. Ok, é assim mesmo que eu tenho que dizer. Porque a FNLA durante muito tempo, com Lucas Ngonda e Ngola Kabango, lutaram tanto, perderam tanto tempo, o partido foi perdendo hegemonia. Eu até acho que a FNLA só ainda existe hoje por ajuda do MPLA, senão o partido tinha desaparecido, o que é uma pena, verdadeiramente, porque é um partido histórico, atenção. Agora, os outros que vão aparecendo, partidos satélites em que fazem uma figura que só contribui para os problemas que ainda nós temos, porque sabemos disso. Estão a surgir partidos novos. Eu vi aí há dias o Partido Humanista, que está com problemas brutais, com os seus militantes, não paga salário, não faz nada. Eu acho que muitas pessoas que vão entrando na arena política, cada um tem a sua agenda, portanto, em muitos casos acredito que não seja de facto servir o país, seja muitas vezes a oportunidade, porque infelizmente a política acabou por ser um antro onde muita gente vê a oportunidade de se realizar, a verdade, e é triste. Agora, eu espero que o Tribunal Constitucional, que tem uma mulher, por sinal, como presidente, e e a mesma Assembleia Nacional, que tem também uma mulher como presidente, possam olhar para a história bíblica, sobretudo, de grandes mulheres que foram corajosas o suficiente e contribuíram para as grandes mudanças. E eu acho que isso vai ser importante. Portanto, quem está na política, aproveitando criar partido ou coisa parecida para servir, vai ter uma nota de rodapé muito penosa no futuro. Agora, eu vou acompanhar o debate, mas já sem imagem, só para não bloquear aqui Obrigada, Vitor Gomes, pela sua participação. Contamos tê-lo em próximas oportunidades. Pronto, um abraço. Zé Gama Mocota, fica bem, já? Não, força. Então pronto, eu vou sair então. Obrigado. Obrigada. Valeu. José Gaba. Como é que eu saio agora daqui então? Pois, na questão dos partidos políticos, nós entendemos que o que está a acontecer é o normal. Porque pronto, vamos fazer aqui um resumo, quando houve abertura de multipartidarismo, surgiram vários partidos. Em Angola tínhamos cerca de 180 partidos. E o governo depois criou uma lei que bania também os partidos, aqueles partidos que não concorressem às eleições, etc. Lourenço, quando chega ao poder, bloqueia a legalização de partidos por via do tribunal. Ele concorre em 2017 com poucos partidos e as pessoas
todas quase que foram votar na oposição. O que é que sucede? O regime percebeu que quanto mais partidos concorrerem às eleições, mais ele tem vantagens para fazer a fraude. Porque ele vai baralhar o voto, vai distribuir o voto em termos de fraude nestes pequeninos todos, tira da UNITA, tira dali, etc. E separa-os. E também ajuda a dizer ao povo depois que a oposição perdeu porque está desorganizada. Porque antigamente o governo dizia, olha, eles perderam porque estão desorganizados. Em 2017, a UNITA e os outros se uniram em formato da FPU, Frente Patriótica, e o argumento do governo de que estão desorganizados não pegou. Agora, em 2027, ele precisa de muitos partidos para concorrerem. Então, ele agilizou aquelas exigências que se faziam que dificultavam a legalização dos partidos. Ele pôs de parte. Agora, qualquer um que quer legalizar, vai ser aceite. Daí o surgimento de muitos partidos agora que estão a ser legalizados. Porque o governo precisa, faz parte do pacote de feitura da fraude do governo. O surgimento de legalização de partidos do dia para o outro. Ele dizia que o para já não podia ser legalizado porque já estava chumbado, já tinha esgotado os prazos, mas de repente legalizou o para já. Mas legalizou como? Não é que fez um favor. O para já voltou a dar entrada, foi aconselhado a dar entrada do processo no zero, deu e acabou por ser legalizado. Ok. E nós continuamos aqui nessa senda dos 23 anos de paz, a comemorar-se amanhã. Deixa também renovar aqui os votos de muito boa noite para os nossos teleouvintes que nos acompanham desde o início. Nosso muito obrigada. Mantenham-se aí até o final da nossa viagem. Continuamos aqui com José Gama. Não foi possível. Temos aqui o Dr. Albino Paquis. Teve aqui também o Vítor Hugo Mendes, mas teve que sair por questões pessoais. Mas nós vamos dar sequência aqui com o nosso querido José Gama, jornalista e também analista político, fazendo aqui essa abordagem sobre os 23 anos de paz e também sobre os 50 anos de independência que Angola vai comemorar agora em 2025. José Gama, olhando propriamente para aquilo que será o legado do presidente João Lourenço, ele já anunciou que não tenciona continuar no poder. Qual será o legado de João Lourenço pós-poder? Um dos legados do presidente João Lourenço é que forçou a industrialização do país. Forçou os players a industrializarem-se. Nós tínhamos muitas... hoje, no seu legado, na sua governação, os empresários começaram a abrir fábricas, empresas, etc. Ele fez isso. Forçou com que muitos se profissionalizassem. Veja que a dada altura nós, a comida para o nosso exército, tínhamos que depender dos armazéns dos libaneses, etc. Ele fez isso. O presidente Lourenço tentou acabar com os monopólios no país, no seu primeiro mandato, mas depois também reformou, tornou a tê-los num outro formato. Ele deixou um legado também de um presidente de abertura à comunicação social, comparando a José Eduardo dos Santos. O Lourenço dá conferências de imprensa, fala à vontade, às vezes tem aquele humor e dando assim algumas respostas. Embora que é uma abertura, mas não é uma abertura democrática, é uma abertura com restrições. Ele faz a comunicação, ele abre para os jornalistas, mas os jornalistas que vão lá estar são todos selecionados. Só vai estar os órgãos controlados pelo governo, TPA, a Zimbo e a Girassol. Né? Por isso é que eu dizia, fez uma abertura seletiva. Esses vão entrar, as perguntas que vão fazendo são de certeza aí também acertadas,
Então, ele deixa esse legado em relação ao outro, mas no fundo é quase a mesma coisa que restrição às liberdades cívicas. Agora, vai ter também um legado, enterrou as ossadas do Savimbi, dos Ben-Bens, fez abertura, deu um primeiro passo para o dossiê 27 de maio, depois de 45 anos, tem que se reconhecer isso nele, mesmo que seja um processo inconclusivo e com as suas falhas, os outros depois, vamos ter depois mais tarde um presidente que vai fazer justiça, vai mandar investigar porque que o Nito Alves foi morto, onde, porquê, sabemos que as ossadas que foram enterradas não é do Nito Alves, vamos ter um outro presidente que vai trazer a verdade. Ele deu um passo que é debater o problema. Vamos ter um outro problema que outro presidente vai trazer a verdade. Deixou um legado de ser um presidente também que faz uma presidência aberta, de ir ao campo, vai ao interior, dorme, etc. Embora que um ser bom presidente não quer dizer que tenha que estar a viajar toda hora. Agora, tem também o legado que eu já disse, aumentou a pobreza no país, não produziu reforma, não conseguiu produzir reformas, tem um legado o Vítor falou aqui algo interessante que é dele matar o MPLA. E o MPLA está mais próximo da morte com o João Lourenço. É o exemplo que eu dei, que se acontece uma coisa com o João Lourenço neste momento, vamos ter, quem vai internar no MPLA é a Mara, quem vai internar na República é a senhora Esperança. Estes substitutos que ele indicou trazem problemas, vai causar instabilidade no país, no MPLA, eles próprios podem entrar em rixas, não vão reconhecer a senhora. Dou um exemplo, já uma vez o João Lourenço saiu, viajou, e houve um comandante, que é o Paulo da Almeida, foi convocado pela vice-presidente e ele não aceitou ir. Mandou um adjunto dele. Quer dizer, que não reconhecia a autoridade na senhora. Então, outro legado também que ele traz é a banalização e a instrumentalização da justiça. O Zé Eduardo também fazia a mesma coisa, mas não dava nota. Sabíamos, desconfiávamos, mas o João Lourenço é mais aberto, vem publicamente, sai em defesa de um juiz que está a ser investigado por corrupção e etc. Outro legado que ele deixa também deu o pontapé de saída para investigarmos a corrupção no país, ou para uma abertura para o combate à corrupção. Embora ele está inconclusivo e mal feito, mas pelo menos hoje há uma consciência de que as pessoas sabem que roubar é proibido. Antigamente as pessoas, nosso irmão é nomeado ministro, nós dávamos festa em casa porque o nosso irmão foi nomeado ministro. Dávamos festa em casa porque o nosso tio, Higino Carneiro, ou sei lá quem, agora tem uma riqueza de 50 milhões de dólares. Aquilo nos orgulhava. Hoje as pessoas têm vergonha de expor as suas riquezas, de expor aquilo que têm, pelo menos. Então, outro legado é este, do combate da corrupção. Seja bom ou não, mal feito ou não, mas lançou o pontapé de saída. Com certeza. Os 23 anos de paz em Angola foi manchado, por exemplo, se posso assim dizer, né? Com a desistência da mediação de Angola na questão da RDC e Ruanda. Os 23 anos de paz também foram manchados com o impedimento da entrada de líderes africanos ao nosso país. Acha que isso, de certa forma, acaba por manchar o nome de Angola internacionalmente? No plano internacional existem regras protocolares e essas regras devem ser respeitadas. E quando tu respeitas, ajuda a credibilizar o teu país. Quando eu vou impedir presidentes, primeiro-ministros de entrarem em Angola e pô-los 8 horas à espera na sala de estar, sem comer, sem beber, sem nada, pões ali um velho de 70 anos já deve ter doença, diabetes, pressão alta, né? Estamos a falar aqui do presidente Kama, o ex-presidente do Botsuana, revela uma irresponsabilidade. O senhor poderia dar ali uma crise, ou ter um pânico, outro problema qualquer.
Então, aquilo que nós fizemos não dá confiança. Nós estamos numa mediação com o M20, estávamos com o M23, RDC, etc. Estávamos a convidar o M23 para ir para Angola. Como é que o M23 vai para Angola, para um país que prende, impede e detém no aeroporto ex-presidentes? Qual é a garantia que darias ao M23 de que ele, posto no aeroporto de Luanda, não seria repatriado, não sofria atentados e etc. O M23 não foi. Usou um argumento a dizer, olha, estou sob sanções da União Europeia, não posso viajar. Mas o M23 aceita ir para o Catar. Por quê? Há confiança. Nós tivemos a paz, estamos aí na busca de prestígio, de mediação de conflitos. Estávamos a mediar, conseguimos mediar e fazer uma aproximação entre Ruanda e Uganda. E Uganda, o presidente Lourenço fez isso. Conseguiu unir dois vizinhos. Depois, ele tentou unir o Tshisekedi e o Kagame, mas não consegue porque Kagame é um político que faz leitura dos seus adversários, faz leitura das pessoas com quem está a se envolver. E ele fez leitura e concluiu que o presidente João Lourenço não era um mediador imparcial. E ele publicamente, numa universidade, a fazer palestra, falou isso, ele não tem problemas em falar. Ele diz que é um mediador que quer apenas aparecer, quer ter fama de que está a mediar e etc. O Kagame falou isso. Então, em dezembro, quando foi chamado para a mediação, para uma ronda, já não aceita ir. Desmarcou-se. Ele praticamente deu um certificado de incompetência ao presidente Lourenço e o presidente Lourenço percebeu os sinais ao concorrer também e ficar como presidente de exercício da União Africana, desmarcou-se, preferiu renunciar àquela mediação e fez bem naquela altura para não ficar depois manchado com o nome de que não conseguiu fazer nada. E de facto não conseguiu. Ele esteve a mediar ali durante 3, 4 anos e não conseguiu juntar as partes. Embora que qualquer mediação que acontecer, mesmo que fora do Catar, o nome de Angola vai ficar ali marcado porque as partes, tanto a mediação angolana como a mediação do Quênia, produziram um documento assinado em Luanda com o nome de Roteiro de Luanda. Então, qualquer acordo de paz vai passar por este roteiro também de Luanda. Olhando para os últimos 10 anos, tivemos alguns feitos, como, por exemplo, a visita do presidente norte-americano à presidência rotativa da União Africana. Falamos também das viagens do presidente da República em busca de acordos bilaterais, não é? E falamos também, vamos falar dos 23 anos de paz com o nosso campeão da paz. Isso significa alguma coisa para o nosso país? Olha, tem aqui, deixa só responder aqui o Agues Rala. Sobre o Catar, o Tshisekedi e o Kagame foram para o Catar. O M23 também foi há dias. O vice-presidente foi à parte. O Catar já tinha antes contacto com o M23 por via da Al Jazeera. Por isso é que, a dada altura, o Tshisekedi expulsou a Al Jazeera do Congo, porque a Al Jazeera dava voz ao M23. E o Catar, o Catar já participou em cerca de 8 mediações de conflitos, e eles usam muito a Al Jazeera, que é um canal de televisão misto ou privada. Só para perceberem isso. Íamos à questão que... Dos 23 anos de campeão da paz, da liderança rotativa da União Africana, da visita de um presidente norte-americano, das viagens internacionais do nosso presidente para os acordos bilaterais, em busca, né, de reforço, para reforçar aqui a nossa economia. Bom, o presidente adotou uma espécie de disciplina também, diplomacia econômica, para ir atrair investimento para o país. Mas o que acontece é que, vamos fazer aqui um paralelismo.
o Lula, quando assumiu o poder pela segunda vez, quando completou 100 dias de governação, apresentou os resultados a indicar que só em 100 dias a sua governação já tinha produzido cerca de 5 bilhões de reais, o país capitalizado. E no nosso caso de Angola, embora nunca nos aconteceu isso, mas dizer que as viagens do presidente, cada deslocação do presidente, só no ano o presidente estava a gastar mais de 20 milhões de dólares em viagens. As viagens do presidente do país no ano os gastos eram superiores ao dinheiro que Angola recolhia no setor do turismo, no turismo interno e externo. Quer dizer que se ele está a ir buscar dinheiro para fora, ao mesmo tempo está a gastar. Então muitas das viagens não valiam a pena. Era mais fácil ou ele nomeia um vice-ministro ou secretário de Estado para um investimento estrangeiro e este passa a ir para fora capitalizar e mobilizar recursos, do que estar toda hora ele a ir nas viagens, e porque ele depois viaja, vai o avião dele, vai o avião dos ministros, vai o avião de seguranças e já vê os gastos que dá. Vai para uma delegação, um grupo, podem ir aí cerca de 200 pessoas, vai o primeiro grupo de avanço, que vai um mês antes, para ocupar os hotéis, vai depois o segundo grupo. Então, é muitos gastos que as viagens do presidente Lourenço dão para o país. Então, essas viagens não têm valido muito. Agora, a viagem do Biden é um marco também histórico, não trouxe nada para o país ainda, mas aquilo oferece um sinal de credibilidade ao país. Quer dizer que amanhã, se quisermos, outro presidente norte-americano pode ir para Angola, porque já temos antecedente de um outro ex-presidente ter ido. Mostra que temos condições para receber, hotéis, estradas, etc, etc. Com certeza, com certeza. Ainda na cena dos 23 anos de paz, nós olhamos para a garantia do futuro, que são as crianças, em piores condições. Hoje assistimos, por exemplo, mais violência contra a criança, menos condições próprias para as crianças. O porquê que isso acontece? Nós temos um Ministério da Família que deveria cuidar também e pensar nas crianças. Esse Ministério parece que olha mais para as mulheres. Nós temos ainda, a guerra acabou em 2002, tínhamos muitos miúdos de rua. O miúdo de rua, estamos em paz há 23 anos, é isso. O miúdo de rua, que na altura, que tinha 10 anos quando a guerra acabou e andava para Luanda, hoje ele tem quantos anos? Deve ter aí 33 anos. Então já não é um miúdo de rua. Quer dizer que essa geração de miúdos que estão nas ruas, miúdos de 10 anos, já não são produtos da guerra. São miúdos de rua da paz. Então, quer dizer que alguma política de inserção familiar, etc., falhou por parte do governo. Se nós melhorarmos os salários dos governantes, se nós exigirmos o governo que toda criança entra para as escolas, se nós arranjarmos incentivo, o pai que pôr a criança na escola vai ter, como faz o Brasil, quem dá aquele programa que nosso aqui é Quenda, lá é a Bolsa Familiar, toda a família que vai receber essa Bolsa Familiar, a primeira garantia, a condição para ele receber este dinheiro em cartão é pôr o filho na escola. Porque nós, ao garantirmos a segurança educacional da criança, estamos a garantir a segurança também do país. Um país com mais formados, ele desenvolve. Um país com analfabetos ou iletrados também demora a ser desenvolvido. O Japão é desenvolvido por quê? Porque lá todo mundo estuda, a China é desenvolvida e é uma ditadura. Todo mundo estuda, ninguém fica em casa. Então, no caso de Angola, o governo tem que priorizar também a criança. Veja que até a própria Bíblia, se são religiosos, até a própria Bíblia diz que prioriza e dá privilégios, e fala sobre privilégios
da criança. Há versículos que o próprio Jesus está a dizer que quando alguém que faz mal a uma criança, ele prefere que essa pessoa amarre-lhe uma pedra no pescoço e seja tirada no rio. Que isto aqui é traduzido que é sentença de morte. Até a própria Bíblia está a dizer isso, que prefere aplicar sentença de morte para quem maltratar uma criança. Então, o nosso governo tem que olhar para a criança. Vimos ontem o presidente foi saudar e conviver com as crianças portadoras ou com condição de autismo. Mas aquilo foi um ato de simbolismo que não deveria ficar por ali. Ele agora deve também mandar criar escolas para as crianças especiais. Não adianta estar ali só a conviver. Pronto, lançou, pelo menos deu um passo. Exato. Né? Agora, tem que abrir escolas, pelo menos cada município, etc., para ver condições. Agora, o que está acontecendo? As mães que têm filhos autistas são obrigadas a emigrarem e ir para fora, porque é fora onde há escolas. Ter um filho nesta condição não quer dizer que ele esteja inútil. Há miúdos que têm autismo, mas sabem ler, sabem escrever, fazem de tudo um pouco. Há pessoas que têm o autismo, naquela do chamado grau 1, que são úteis para a sociedade. Então, nós temos agora que tentar fazer isso. Olhar também para as crianças, todas elas saudáveis, e não saudáveis, que têm as portadoras, as minorias, vamos falar assim. Com certeza. José Gama, nós poderíamos ficar aqui o tempo todo a falar sobre esses 23 anos de paz, a comemorar-se amanhã, não é? Um ato que vai decorrer na província do Mochico, se não me engano. Tem alguma mensagem a deixar para o povo angolano? Sim, nós, independentemente do que ocorre no país, nós temos que ter esperança, lutar sempre para um melhor e para a nossa Angola. Angola, eu que disse ontem ao gangster, não, o nosso futuro, devemos entender que o nosso futuro não depende apenas dos políticos, depende da própria sociedade, depende de nós, e termos de ser nós a lutar pelas nossas realizações. Seja lá onde cada um está, deve lutar para o bem da Angola. Se a pessoa achar que pode emigrar e a partir de fora pode contribuir, pode, também é válido. Temos aí cabo-verdianos que estão na diáspora, mesmo na diáspora, contribuem para o país, até na área cultural, e levam o país. E nós também podemos fazer isso e acreditamos que Angola vai melhorar, com ou sem João Lourenço, com ou sem Pilar, mas pela vontade de que está e reina em nós, em cada um de nós angolanos. Ok. Muito obrigada, José Gama, por mais uma vez fazer parte aqui da abordagem do canal HFM TV Notícias, aqui do Onda Informativa. Contamos com certeza tê-lo em próximas oportunidades. Até lá, boa continuação. Obrigado. Exato. E foi então a nossa abordagem com os nossos convidados. Não tivemos, infelizmente, o doutor Albino Paquis, tivemos o Vítor Hugo Mendes, tivemos também o jornalista e analista político José Gama, que nos falaram aqui um bocadinho sobre os 23 anos de paz e também sobre os 50 anos de independência nacional, assinalar-se ainda esse ano. O dia 4 de abril vai ser celebrado mais uma vez e para esse ano com o lema, não é? Que é construindo com coragem e determinação, sob o lema Angola 50 anos, preservar e valorizar as conquistas alcançadas, construindo um futuro melhor. Reforçamos o nosso compromisso com a união e o progresso do nosso país. Esse é o lema dos 23 anos de paz a celebrar-se amanhã, dia 4 de abril, considerado também o feriado nacional. A todos, boa continuação, bom dia da paz. Muito obrigada pela vossa presença. Muito obrigada a todos os que fizeram tap-tap, que partilharam o nosso programa. Voltem sempre. Até lá, um coração para todos vocês. Boa noite.